Gálatas capítulo 3, versículos de 1 a 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém. Vamos, meus irmãos, ler este último versículo, agora e depois ao fim, quando nós encerrarmos essa hora. Vamos ler o versículo 5 todos juntos? Vamos lá? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, como nós sugerimos aqui uma estrutura básica para a carta de Paulo aos Gálatas, nos 2 primeiros capítulos o apóstolo Paulo está tratando pontualmente do problema que ele identificou no meio daqueles irmãos. Nos capítulos 3 e 4, o apóstolo Paulo vai resolver esse problema com argumentos teológicos. Ele vai interpretar aquilo que existe no Antigo Testamento de tal forma que nós enxerguemos a obra de Cristo através das obras da lei. E no capítulo 5 e no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do que fazemos depois de termos aprendido a viver. E o que eu mais gosto nessa estrutura, além de ela ser bem didática, é que isso nos prova que o Evangelho é algo prático. O Evangelho só foi plenamente compreendido se ele de fato está sendo útil na sua vida diária. E eu gosto do fato de que Paulo usa argumentos teológicos para resolver problemas do dia a dia, porque nós não estamos acostumados a fazer isso. Nós geralmente pensamos que o Evangelho existe para dirimir possíveis demandas na área do Evangelho. Então, por exemplo, você recorre à palavra de Deus quando você tem alguma dúvida sobre algum assunto dela, e aí, se nós já não lemos a Bíblia, nós também já não vamos ter dúvida alguma sobre isso, porque não é algo que faz parte do nosso estudo. Mas dificilmente alguns de nós procuram a palavra de Deus quando você tem, por exemplo, uma crise lá usando um jargão do nosso tempo, de autoestima. Ou então quando você está com algum tipo de temor por causa de alguma situação que acontece no seu dia a dia, dificilmente você vai procurar a palavra de Deus para entender o que ela diz a respeito disso, se há algum problema ali de ordem financeira, de um problema de ordem familiar. A gente pensa que essas coisas se resolvem com aqueles que são especialistas da área, e o Evangelho surge para suprir as demandas que são próprias dele. Então, se nós não temos dúvida nenhuma a respeito da Bíblia, se nós compreendemos quem é Jesus, então não há motivos para que nós recorramos às autoridades da palavra. A gente procura outras fontes. Agora, o apóstolo Paulo identifica no livro de Gálatas, irmãos, um problema chamado temor de homens, como nós já identificamos, né? O apóstolo Paulo está surpreso porque a pregação do evangelho verdadeira foi substituída por um estilo de vida falso e que tem motivações falsas, entre elas agradar os homens. Como é que Paulo busca resolver esse problema? Ele aborda essa questão a partir da sua própria conversão, que ele fala do capítulo 1, versículos de 10 a 17. Depois, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar a respeito do problema do temor de homens com os apóstolos, com os grandões, por assim dizer. E isso é algo que nós sempre lembramos: por maior que você seja, por mais experiente na fé que você seja, é possível que em alguns momentos você se veja enfraquecido por causa dessa ideia de que nós temos que agradar homens. E aqui, irmãos, nós sempre lembramos, quando o apóstolo Paulo contrapõe agradar homens ou agradar a Deus, Paulo não está pensando nos homens cristãos, Paulo não está pensando nos irmãos, Paulo está pensando nos falsos irmãos, naqueles que estão no meio da igreja, mas que de fato não creem em Cristo, tá? E eu quero só sustentar esse argumento um pouquinho mais, para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Veja, por exemplo, o que diz o versículo de número 7 do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 7. Quem pode ler para nós? Por gentileza, faça essa leitura. Capítulo 1, versículo 7.
capítulo 1, versículo 7. Viram, irmãos? Quem prega um evangelho diferente daquele que expõe Jesus como crucificado tem algumas características aqui. Primeiro, não é outro evangelho, como se existisse uma segunda possibilidade de mensagem. Não é. É algo totalmente falso que vem de pessoas que têm duas intenções. Primeira das intenções, o que diz aí? Senão que há alguns que vos perturbam. A ideia aqui é de agitar. Esse perturbar aqui tem a ver com impedir a harmonia. E a segunda razão, além de perturbar, o que eles querem? Eles querem perverter o evangelho de Cristo. E aí, irmãos, é interessante nós pensarmos nisso. Olha só. Temor de homens, ou seja, nós termos medo do que as pessoas descrentes vão pensar a nosso respeito, nós inventamos um outro evangelho. E esse outro evangelho, se não é centrado em Jesus Cristo, se não é centrado na glória de Deus, se não é centrado na obra da cruz, é centrado em quem? Em quem? E aqui é por isso que o apóstolo Paulo está usando um argumento teológico. E veja como que esse argumento começa. No versículo 1 do capítulo 3, Paulo chama os Gálatas de quê? Veja o que está escrito aí. Olha, insensatez na linguagem bíblica, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo também, irmãos, é uma forma polida, é uma forma educada de dizer burrice, tá bom? Então, insensato, inclusive, é uma das palavras utilizadas como sinônimo de louco no Antigo Testamento. Vamos lembrar, por exemplo, do que diz lá Provérbios 1:7, não é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, entenda isso. Quando o apóstolo Paulo, quando os autores bíblicos usam o termo insensato, eles não estão querendo dizer, por exemplo, que a pessoa é descuidada. Ela é, assim, bem orientada, mas ela é descuidada, ela é inconsequente. Não, irmãos. O insensato é burro. Entenda essa linguagem bíblica, tá? E aí você pode pensar assim, nossa, que estranho. Por que o apóstolo Paulo está chamando esse povo de burro? Ele está ofendendo gratuitamente porque ele era uma pessoa brava, porque ele era uma pessoa violenta? Não, irmãos. O apóstolo Paulo usa termos fortes para dar uma ideia simples para eles. E qual é o ponto do apóstolo Paulo aqui? O versículo 1 diz assim: quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? O apóstolo Paulo, então, diante dessa asseveração, faz uma pergunta no versículo 2. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Qual é a resposta dessa pergunta, irmãos? O Espírito Santo é derramado por causa das obras da lei ou por causa da pregação da fé? Qual é a resposta dessa pergunta? É óbvia, né? Ela vem por meio de quê? Obras da lei ou pregação da fé? Oi? Pregação da fé. Agora, por que o apóstolo Paulo está colocando a lei aí? O que tem a ver a lei, as obras da lei aí? Entenda, o evangelho falso, por ele não ser centrado nas obras de Cristo, o que ele ensina? Ele ensina que a justiça que nos torna aceitos diante de Deus não vem de Cristo, ou seja, ela não vem de mim mesmo. Para que eu seja aceito por Deus, a obediência perfeita de outro é imputada sobre mim. Agora, o evangelho falso usa as obras da lei para dar uma falsa impressão que você cumpre todos os ditames da lei do Antigo Testamento por você mesmo. Então o falso evangelho eleva a expectativa que o homem tem sobre ele mesmo. Então, em vez de nós olharmos para Cristo e dizer, Cristo é o cara, Cristo é perfeito, Cristo é supremo, Cristo me salvou. Quando eu penso num outro evangelho, eu estou pensando no evangelho que, em vez de dizer Cristo é o cara, vai dizer quem é o cara? Quem? Pode falar. Eu.
E é por isso que esse evangelho é falso. E é por isso que ele tem cara de verdadeiro. Porque quando a gente observa a lei e quando a gente observa os rituais, Paulo vai dar a interpretação correta do que nós deveríamos entender com isso. Mas antes disso, ele chama os Gálatas de insensatos por causa do seguinte: um evangelho motivado pelo temor dos homens centraliza o homem. E é exatamente essa a mensagem, irmãos, mais sedutora que existe. E eu vou tentar explicar por quê. Quando nós falamos que nós somos salvos pela graça, pela fé e não por obras, eu estou tirando quem da linha? Quem que eu estou tirando? Pode falar, eu sei que vocês estão falando baixinho aí, mas é isso mesmo. Quem que eu estou tirando da linha? Eu. Então eu estou dizendo o seguinte: quantas qualidades para a salvação eu tenho dentro de mim? De acordo com o verdadeiro evangelho que é o de Cristo. Quantas? Quantas? Uma? Quantas? Nenhuma. Quem é que quer se ver como uma pessoa inútil? Não é? É por isso que a pregação do evangelho, irmãos, é singular. Porque ela vai olhar para você e vai dizer assim: o melhor que você pode fazer, ainda assim, é insuficiente. Porque Deus demanda perfeição. E como nós perguntamos aqui há um tempo atrás, quantos pecados uma pessoa precisa cometer para ela ser considerada uma pecadora? Quantos? Um. Se você tiver lá um lençolzinho branco maravilhoso, olha, as mulheres aqui sabem muito bem o que é isso, não é? Quando eu era menor, o momento mais chave da hora do almoço, antes do almoço acontecer efetivamente, era a escolha da toalha que nós colocamos na mesa. Eu não sei se isso ainda existe na casa de vocês. Eu não costumo usar toalha na minha mesa. Mas se você usa na sua, e você tem ali uma mãe, ou você mesmo é uma pessoa zelosa por causa disso, você quer que a mesa fique maravilhosa. E se você estender uma toalha que tem uma manchinha pequenininha sequer, o que as pessoas vão pensar de você? Toalha suja, né? Pessoa relaxada, fica colocando coisa suja na mesa. Então, a toalha da mesa precisa estar impecável. Uma pintinha de tinta, de molho ou de qualquer coisa torna a toalha suja. Irmãos, quando eu penso em sujeira, eu não penso em um pontinho. Eu, assim, pensando. Eu penso, por exemplo, naquele pé preto de sujeira, depois de um dia de trabalho, depois de colocar o pé no chão, quando a casa não está limpa. Agora, para muitas pessoas, uma pitadinha de sujeira, uma digitalzinha na toalha, torna a toalha suja e, portanto, imprestável, imprópria para o uso. É isso que o Evangelho de Jesus diz a nosso respeito. Se você fosse uma toalha que tivesse uma pintinha só de sujeira, você está sujo. Não dá para usar essa toalha. Agora, o que é que o Evangelho centrado no homem vai dizer? Que você, do jeito que você é, com as características que você tem, você é perfeito, você é bom, você é suficiente para Deus olhar para você e dizer: esse é o cara. Que nem o Romário costumava fazer, né? Quando eu nasci, Papai do Céu olhou para mim e disse: esse é o cara. É legal a gente fazer isso, porque faz a gente se sentir bem. Agora, a pregação do Evangelho, irmãos, é uma pregação que as pessoas estão o tempo todo tentando perverter, como nós lemos aqui. Por quê? Porque quem é que gosta de domingo após domingo, de quarta após quarta, todos os dias, você sentar aqui na sua cadeira confortável e ficar ouvindo durante um tempão uma pessoa falar que você não tem mérito algum, que você não presta e não tem valor se não estiver em Jesus Cristo? Essa pregação irrita. E algumas pessoas até inclusive mudam o disco, né? Mudam o sermão, mudam o pregador, mudam a igreja, porque elas estão procurando alguma coisa que alimente o ego. Agora, irmãos, para o apóstolo Paulo, isso só tem um nome: insensatez. Procure viver como se você fosse o cara. Procure viver como se você nunca errasse e como se tudo que você fizesse estivesse certo. Vamos imaginar, em termos práticos, que você está vivendo assim.
que tudo que você faz está certo, tudo que você faz é bom, tudo que você faz é perfeito. Digamos que alguma coisa aconteça, um problema financeiro aconteça lá na sua família. De quem é a culpa? Você vai culpar, por exemplo, a economia. Você vai culpar o presidente. Você vai culpar o ministro da economia. Você vai culpar os deputados. Você vai culpar o pessoal que compra lá na sua loja e não paga. Mas quem que você não vai culpar? A si próprio. Digamos que agora você saia das questões econômicas e você entre nas questões familiares. Que você e o seu cônjuge ou você e os seus filhos estejam em pé de guerra lá na sua casa. A culpa é de quem? Minhas irmãs, agora irmãs mesmo. Quando existe algum problema no casamento de vocês, a culpa é de quem? Irmãos, homens que estão aqui, quando vocês estão com algum tipo de problema no casamento de vocês, a culpa é de quem? Temos que falar assim. Mas a ideia que eu quero trabalhar é a seguinte: você percebeu como que é o estilo de vida centrado em você mesmo? Você nunca errou, ou seja, a culpa nunca vai ser sua. As coisas erradas que acontecem não são culpa minha. As coisas que não dão certo não são culpa minha, elas são de qualquer outra pessoa. Você pode culpar quem você quiser, contanto que você não assuma a culpa que é sua. Só que esse estilo de vida, irmãos, é um estilo de vida insuficiente, porque assim, como que nós lidamos com esse aspecto? Se você está, por exemplo, num trabalho que não está rendendo, que está te dando prejuízo, você fecha o negócio e abre outro, correto? Quando você, por exemplo, está lá num casamento que está caindo aos pedaços, está em frangalhos, certamente vai passar pela sua cabeça: bom, isso aqui não está dando certo, então eu vou trocar. Mas isso é garantia de que a felicidade vem? Porque quando você não tiver mais ninguém, você não tiver mais família, porque todo mundo é errado, ninguém presta, só você que presta. Quando você não tiver mais opção nenhuma de negócio, porque nenhum dá certo nesse mundo, nesse país, nessa economia. Quando você já não tiver lugar bom o suficiente para você levar os seus filhos ou para você mesmo ir passear, porque nenhum presta, porque nenhum está à altura que você tem, qual é a única solução que lhe resta? E aqui, desculpe o extremo, tá? Mas a única solução que te resta, efetivamente, é dar um tiro na cabeça. Porque não existe mais nada. Então, de tudo, a última pessoa a ser culpada é sempre aquela que efetivamente tem culpa. O apóstolo Paulo chama isso de insensatez justamente, meus irmãos, porque por causa do temor de homens, nós interpretamos a palavra de Deus como se ela fosse capaz de nos gerar uma ideia de que nós temos um valor intrínseco, que é precioso diante de Deus, que nenhum de nós pode ser culpado de absolutamente nada. E o apóstolo Paulo, no versículo 2, faz essa pergunta: o Espírito Santo vem através desse estilo de vida de obras da lei, ou seja, eu só ganho o que eu mereço, ou ele vem através da pregação da fé? Nós nunca vamos experimentar o poder de Deus, meus irmãos, o Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo em nós, se nós abraçarmos o estilo de vida da pregação da lei. Então, enquanto você estiver entrando e saindo daqui com a ideia de que você só vem aqui se você merece vir, ou que você só vai à igreja quando você estiver perfeito, ou que você só vai começar a trabalhar quando você consertar, ou quando você estiver ali no auge da sua vida espiritual, aí sim você vai... Se enquanto você tiver com esse pensamento na cabeça, não tem fluir do Espírito sobre você. Não tem poder de Deus sobre você. Isso é insensatez. É você dizer assim: eu posso melhorar se não for por Cristo. Eu posso ser melhor longe de Cristo. Eu posso ser melhor ainda que Cristo não faça absolutamente nada por mim. A pregação do Evangelho, irmãos, é uma pregação que só dá uma opção para a gente chegar diante da cruz, se humilhar e dizer: Senhor, eu não presto, eu não mereço, já não sou eu quem vive. Como Paulo disse no capítulo 2, mas Cristo vive em mim. Enquanto você não tiver essa postura de fé diante de Deus, e a fé, irmãos, começa quando você se entende. A fé só tem início no seu coração quando você encontrou diante de Deus a sua perfeita imagem. Quando Deus mostra o espelho, é ali que a fé começa. Enquanto você viver com base em mérito, você nunca vai ter aquilo que você acha que deve ter.
Eu vou dar mais um exemplo. Na parábola do filho pródigo, que é uma palavra linda que Deus contou, que Jesus contou, em Lucas capítulo 15, os irmãos se lembram da história, né? Nós tínhamos 2 filhos. Um saiu, foi lá, gastou dissolutamente os bens do pai, e depois ele volta. Os irmãos se lembram da volta, né? O que o filho mais velho disse quando voltou, o irmão? Vocês se lembram? Essa aqui eu vou ter que mostrar no texto, porque é um detalhezinho que às vezes você lê e não atenta. Vá lá para Lucas 15, você vai ver uma coisa. Eu tenho uma tese particular a respeito dessa parábola, que não chega a ser assim uma descoberta, vamos dizer assim, nossa, meu Deus, né, que descoberta maravilhosa, mas é uma coisa que eu penso a respeito dessa parábola e eu vou dividir com vocês. Lucas 15, a parábola é do 11 ao 32, mas o ponto que eu quero trabalhar com vocês é a partir do 25, que é quando o filho mais velho entra na história. Vejam, versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Muito bem, irmãos, o meu foco é o versículo 29. Vocês viram a maneira que aquele filho chega diante do pai? Ele fala assim: pai, eu estou aqui te servindo há tantos anos. E olha o outro detalhe que ele fala. O que ele fala em seguida, meus irmãos? Há tantos anos que te sirvo, e o que mais? Jesus era brilhante, não era? Por que Jesus contou essa parábola, você sabe? Porque no capítulo 15, nos versículos 1 e 2, você tinha 2 classes de pessoas ouvindo Jesus. Você tinha os publicanos e os pecadores, aqueles que eram socialmente tidos como gente que não presta, e você tinha também quem? No versículo 2? Os fariseus e os escribas. Ou seja, na parábola, quem que você acha que o filho mais novo simboliza? Os publicanos e os pecadores, que é aqueles que vão e mergulham no pecado de cabeça mesmo. E quem que você acha que o filho mais velho simboliza? Os fariseus. E olha como é que um fariseu se chegava para o pai dele: pai, eu te sirvo há tantos anos e eu jamais te desobedeci. A minha pergunta a você é a seguinte: por que o filho mais velho tinha essa ideia? A melhor forma que eu tenho para questionar isso é assim: vou perguntar com toda a liberdade aos pais que estão aqui, ou aos pais que ainda não são pais, mas estão no caminho para ser. Se o seu filho um dia chegar para você e disser: pai ou mãe, não importa o que o senhor tem para me dar, eu mereço, porque eu jamais te desobedeci. Você vai olhar para ele e vai falar assim: verdade, olha, você é um cara obediente, você é uma menina obediente, você nunca me desobedeceu, então o que você quiser pedir, você pede. Ou então você vai olhar e vai falar assim: qual que é a sua reação mais provável? Você acreditaria se o seu filho chegasse para você dizendo: pai, eu nunca te desobedeci, mãe, nunca te desobedeci, portanto, eu mereço? Você vai aceitar esse argumento ou não? Vai ou não vai? Ou por acaso você teve o privilégio de nascer um ente santo na sua casa que nunca te desobedeceu? Na vida, na história. Irmãos, é absurdo, não é? Mas eu queria perguntar para você: por que você acha que o filho mais velho achava que ele nunca tinha desobedecido o pai? Jamais. Perceba as palavras que ele usa: jamais transgredir uma ordem tua.
Por que você acha que aquele filho mais velho pensava aquilo? Porque uma das coisas que qualquer pessoa que vive nos méritos da lei faz é que ela se compara aos piores. Ou seja, quando você quiser se sentir bem como um cristão, você vai pensar assim: olha, eu tenho muitos defeitos, mas pelo menos eu não sou igual fulano. A gente pega os piores da nossa classe e a gente se compara a eles. Mas sabe, todo esse estilo de vida vai cair por terra quando o seu parâmetro de comparação não for o pior, mas for o melhor. Quando você começar a se comparar com Cristo, a sua insensatez vai ficar evidente. Toda pessoa, meus irmãos, que se acha muito boa, não se comparou com Cristo. Não se comparou com o perfeito. Se comparou com o pior. Se comparou com o mais fraquinho, mas não com o melhor. Então a gente fala muito isso, né? Esses crentes que chegam atrasados é uma coisa que eu não aguento. A pessoa chega aqui na igreja com 15 minutos, com 20 minutos. Para mim isso é um absurdo. A minha oração por você, meu irmão, minha irmã, que pensa assim, é que eu vou orar todas as noites para você chegar atrasado aqui na igreja. Porque daí você vai ter que chegar com um olhar super humilhado, né? Você vai ter que chegar e sentar bem quietinho assim, para ninguém notar que você chegou. Mas você pode ter certeza que a minha oração por você vai ser essa. Mas aí, se você é desses que pensa assim, quando você for se atrasar por uma razão justificável ou não, talvez porque dormiu demais, porque o jogo se prolongou, porque foi para os pênaltis, sei lá, mas aí você não vai na igreja, porque daí você não vai encarar o olhar de reprovação que as pessoas vão te dar, da mesma forma que você dá quando você é aquele que vai olhando as pessoas na porta. Você percebeu? A gente está fugindo o tempo todo. E na parábola de Jesus, meus irmãos, existe um grande problema. A pessoa que pensa que jamais transgrediu uma ordem tua, sempre vai pensar que tudo aquilo que Deus dá para ela não é o que ela merece. Veja o que o filho continua falando aqui. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Quer dizer, pai, eu estou aqui te obedecendo, nunca te desobedeci, e o Senhor nunca me deu um cabritinho para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Como é que nós rebatemos esse ponto da parábola? Vejam, irmãos, no comecinho da parábola, pega aí o versículo 12. Eu queria que alguém lesse o versículo 12 para mim. 15 e 12. Vai lá. Uma coisa que a gente não pode esquecer: quando o pai fez a partilha dos bens para o filho mais novo pegar a parte dele, o que você acha que aconteceu com o filho mais novo, com o filho mais velho também? Não é isso que diz o texto? A frase final diz assim: e ele lhes. Você viu só? O filho mais velho teve a audácia de dizer para o pai o seguinte: pai, a metade dos bens que o Senhor deu lá para o meu irmão mais novo, e o Senhor deu para mim é como se fosse um cabritinho. A vida da pessoa que trabalha por mérito é assim: eu tenho um monte de coisa, mas nada do que eu tenho é aquilo que eu mereço ter. Então, eu estou sempre abaixo do padrão. Irmãos, viver por méritos é difícil mesmo, porque aí a gente vai pensar que tudo que acontece com a gente é merecido, menos as desgraças. Você percebeu que essa lógica não é coerente? E se tudo que acontece com você é merecido, então quando acontece desgraça não é merecido também? É essa a ideia que o filho mais velho representa na história de Jesus. Todo mundo recebeu a parte dos bens. E aí é que vem o meu pensamento particular sobre a parábola. O que Jesus está ensinando com isso? É claro que é meio perigoso a gente pegar as parábolas e dizer, por exemplo, uma coisa representa uma coisa, outra coisa representa outra coisa, o filho mais velho, o filho mais moço. Mas para mim, meus irmãos, o ponto dessa história é a herança. O que você acha que pode ser mal interpretado do jeito que os dois meninos da parábola interpretaram? O que eles receberam do pai, que a gente entende ser Deus, e que foi mal usado pelos dois? No meu ponto de vista, essa história conta para nós duas maneiras equivocadas de lidar com o maior presente que Deus nos dá, que é a graça.
Se você achar que a graça de Deus é uma licença para pecar, você vai ser igualzinho o filho mais novo. Você vai falar: Deus me perdoa, que beleza! Deus me perdoa, que alegria! Então agora é que eu mergulho de cabeça no pecado mesmo. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus sempre vai me aceitar de volta, e não importa o quão longe eu vá, então eu vou longe mesmo. Esse para mim é um entendimento equivocado sobre graça. O segundo entendimento é o do filho mais novo, do filho mais velho. É aquele que acha que graça é merecimento. Você vai ser condenado a viver insatisfeito o resto da sua vida. Porque pensa, se a gente fosse analisar mérito, a gente começa a analisar tudo, né? E o que é mais interessante é que quando você começa a analisar mérito, você olha, por exemplo, para a sua casa e diz assim: essa casa não é a casa que eu mereço. Eu trabalho muito para ter uma casinha pequenininha que nem essa aqui. Ou uma televisãozinha pequenininha igual essa aqui. Ou um tapetinho pequenininho igual essa aqui. Ou mais pessoalmente, eu acho que eu sou muito bom para essa mulher que eu tenho. Eu sou muito bom, eu sou muito boa para esse homem que eu tenho. Eu merecia mais. Esses filhos que eu tenho não me honram. Eu merecia mais. Essa cidade aqui é pequena demais para mim. Eu merecia mais. Esse salário é pequeno demais para mim. Esse mundo é pequeno demais para mim. Esse para mim é o ponto, irmãos. A insatisfação sempre vai ser generalizada. Por quê? Porque você já chegou no nível máximo que podia chegar. Eu já sou o que eu devo ser. Os outros é que não são. Para o apóstolo Paulo, para os Gálatas, isso é insensatez. Então vamos voltar para o texto lá. Essa foi a minha introdução. Eu tentei mostrar por que para Paulo esse estilo de vida baseado em méritos é insensatez. Alguma dúvida com relação a isso? Alguma pergunta, irmãos? Alguém quer falar? Não? Então vamos seguir. Veja o que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui. Se às vezes ficou alguma dúvida em Gálatas 3 que Paulo realmente queria dizer o que ele estava querendo dizer, porque às vezes você fala assim: mas pastor, essa ideia de Paulo chamar os Gálatas de burros, eu acho que isso aí é bem forçação de barra, não é? Olha o versículo 3. O apóstolo Paulo está repetindo a palavra, não está? Sois assim insensatos. De novo, não é? Para você não ter dúvida que Paulo estava querendo dizer o que ele realmente estava querendo dizer. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Paulo vai dizer assim: gente, a vida cristã de vocês começou no momento em que vocês viram Jesus crucificado. E isso é interessante, irmãos, porque o versículo 1 fala exatamente isso. Os olhos de vocês contemplaram Cristo crucificado. E por que para isso? Por que esse ponto era importante para Paulo? Porque você confessar que Cristo morreu na cruz, é você também confessar que outra realidade. Por que a cruz é central na mensagem, na pregação cristã? Porque quando eu digo que Cristo foi para a cruz, eu digo que Cristo foi para a cruz com um propósito. Qual o propósito? Salvar o povo, certo. Mas de que exatamente? Oi? Ou seja, quando eu estou dizendo que Cristo foi para a cruz, eu também estou confessando qual outra realidade teológica? A presença e a existência do pecado. Quando eu não falo a respeito da cruz de Cristo, o que eu estou fazendo com o pecado? Eu estou fingindo que ele não existe. Então, se não existe pecado, é todo mundo bom. É todo mundo bom. Está todo mundo bem. Está tudo certo. Mas Paulo chama isso de insensatez. Olha aqui, vocês viram, não literalmente, mas a imagem que foi apresentada para vocês foi a de Cristo crucificado. Como é que vocês saem disso e tentam buscar agora aperfeiçoamento nas obras da lei? Como é que isso acontece na vida da pessoa? É porque é muito melhor, meus irmãos, a gente pensar que a gente tem participação nas coisas. É muito bom, por exemplo, você olhar para o seu patrimônio e falar assim: eu conquistei. Tudo isso aqui é obra da minha mão. Ninguém me deu. Eu é que consegui. Agora, em termos de salvação, como é que a gente olha para aquilo que nós conquistamos? Nós olhamos como um resultado da graça de Deus. Porque, olha, irmãos, como eu disse, se um pecado já é suficiente para nós sermos considerados pecadores,
Então pensa uma coisa. Qual é a medida da graça que Deus tem que derramar sobre nós todos os dias, sabendo que não é só um pecado, mas vários pecados que nós somos passíveis de cometer, tanto na intenção quanto na ação? É muita graça. Então o fato de eu e você estarmos firmes na fé se deve à atuação teimosa, que eu tenho um autor que eu gosto muito de ler que fala esse termo: a graça de Deus é teimosa. O pecado é teimoso, mas a graça é mais ainda, porque ela suplanta o pecado na vida do Filho de Deus. Quem define a nossa vida não é o pecado que nós cometemos. Agora, eu quero focar aqui, irmãos, para nós terminarmos, o versículo 4. O versículo 4, Paulo fala sobre o ponto da insensatez. O ápice da insensatez. O apóstolo Paulo vai dizer no versículo 4 assim, ó: terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Primeiro Paulo faz uma pergunta, e depois ele afirma. Que tipo de sofrimento você acha que é esse que o apóstolo Paulo está se referindo quando ele fala aqui aos Gálatas? A palavra sofrimento é muito ampla, né? Às vezes a gente pode considerar que o sofrimento é algo que diz respeito à nossa vida pessoal, ao pneu do carro que fura, aos problemas financeiros que a gente tem. Mas eu acredito que aqui Paulo está se referindo a outro tipo de sofrimento. E é exatamente a esse tipo de sofrimento que os Gálatas sofreram que o apóstolo Paulo se refere para dizer assim: vocês não entenderam ainda o porquê que vocês sofreram isso? Será que vocês sofreram em vão? Então vamos pensar. Que tipo de sofrimento você acha que é o sofrimento que leva você a entender que você não tem mérito, mas que todos os méritos que existem são os méritos de Cristo? Qual é o tipo de sofrimento que a gente passa para entender isso? Alguém tem uma ideia do que é isso? Que tipo de sofrimento a gente tem que passar para entender que o mérito não é nosso, mas é de Deus? O que Deus tem que fazer para fazer a gente entender isso? Que os Gálatas passaram. O que será? O que Deus tem que fazer para a gente entender isso? Alguma dica? Alguma dúvida? Oi? Não entendi. Continue, seu Nelson. Veja, o apóstolo Paulo está falando que o aperfeiçoamento dos Gálatas na fé veio através de sofrimentos. E a minha pergunta é: que tipo de sofrimento é esse que Deus faz a gente passar para a gente melhorar e não para a gente piorar? Alguém já passou por isso na vida? Eu já. Que tipo de coisas que Deus faz com os seus filhos para, em termos de sofrimento, entender que não é a gente, mas é Ele? O que Deus tem que fazer? Eu tenho uma teoria particular sobre isso, porque os estudiosos divergem em relação a interpretação desse versículo. Mas eu tenho uma ideia a respeito disso que eu queria compartilhar com você. Que tipo de sofrimento, irmãos, Deus faz o Filho dele passar para que ele entenda que ele não tem mérito algum? Eu vou recorrer a um outro texto aqui que Paulo escreveu, só que esse é os Romanos. E aí quando eu falar a referência, eu acho que você vai falar: saquei. Romanos 1. Vai lá para Romanos 1, por favor. Romanos 1. O contexto aqui é muito rico, né? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que todo homem conhece a revelação do poder de Deus através da criação, mas não glorifica Deus como Criador. E a consequência disso é interessante. Veja só o que diz o versículo 20 aqui. Eu vou ler do 20 em diante, tá bom?
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de quê? Das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração. Aí é que está, para mim, o ponto. Paulo usa a mesma palavra. Então eu acredito que é desse sofrimento que ele está dizendo aqui. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Aí é que vem o sofrimento. Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para fazerem o quê? Desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ora, o que eu entendo, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que quando o pior tipo de sofrimento que Deus faz o seu filho passar, para ele aprender, é justamente quando Deus o deixa livre para ele fazer aquilo que está dentro do coração dele. E aqui o apóstolo Paulo está dando um exemplo de que a primeira coisa que muda no nosso relacionamento com o pecado é a maneira que nós enxergamos o outro. E o que é interessante é que todo tipo de consequências que esse tipo de pecado gera são consequências que a gente vive no próprio corpo. A prática do pecado deixa sequelas no nosso corpo. Se você se entregou às paixões sexuais, é bem provável que você tenha uma marca em relação a isso. Se você se entregou aos vícios, às drogas, às bebidas, o seu corpo é diferente em relação à maneira que era antes. Tudo isso, o apóstolo Paulo disse, é para você entender o seguinte: se você for livre para fazer o que está dentro do seu coração, você não somente vai estar mais longe de Deus, mas você vai ter sequelas no corpo. E aí o apóstolo Paulo, porque conheceu os Gálatas, disse o seguinte para eles: vocês não entenderam que era isso que Deus queria fazer com vocês, quando vocês viviam naquele jeito antigo? A causa disso é que vocês deram vazão àquilo que existia dentro de vocês. Então a vida vivida pelos próprios méritos é assim, ela deixa marcas, porque a gente vai gastar o nosso corpo com coisas que não pode. Está lá você, acumulando patrimônio lá para sua família, deixando um legado lá para os seus filhos e não sei o quê. Quantos dos seus filhos hoje, nessa vida doida que você viveu, vivem hoje servindo ao Senhor? Não, mas pastor, não tem que trabalhar? Tem, claro que tem que trabalhar. Não ache que o cristão não trabalha porque ele acha que Deus vai prover sem ele trabalhar. A questão não é essa. A questão é que se isso fosse o ponto central da vida, muitos de nós estaríamos muito bem. Mas qual é o preço que a gente paga? Então é exatamente dessas coisas que o apóstolo Paulo está falando. A insensatez aqui, meus irmãos, está em você pensar ter liberdade para fazer aquilo que quer. A vida insensata é assim: como eu já estou acima de tudo, então eu não tenho a quem prestar contas, então eu posso fazer o que eu quiser. As pessoas que fazem isso estão bem hoje? Estão bem? Elas podem dizer: graças a Deus, porque eu estou ótimo, minha família serve ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, todo mundo aqui serve ao Senhor, está todo mundo bem, está todo mundo feliz. É assim que funciona? John Piper tem um livro muito interessante chamado Não Desperdice o Seu Câncer. Muito interessante. Por quê? Porque ele fala de ocasiões assim na vida como um momento de Deus chacoalhar a pessoa e falar assim: eu estou querendo me comunicar com você, agora quem sabe você ouça. Essa é a grande questão, irmãos, envolvendo o ministério de Paulo aqui. Deus está o tempo todo nos alertando para o perigo de nós vivermos por próprios méritos, porque eles não existem. Então, se a gente achar que tem, a nossa vida vai sofrer consequências. E o apóstolo Paulo disse: vocês sofreram isso. Talvez porque Paulo os conhecia,
porque ele passou um bom tempo do seu ministério lá, como a gente viu nas primeiras aulas, pelo menos 3 anos. Então o apóstolo Paulo sabia com quem que ele estava lidando. E ele disse: escuta, vocês sofreram tantas coisas, será que foi em vão? Porque pelo jeito foi, né? Vocês não aprenderam, vocês estão voltando para esse mesmo estilo de vida. E a conclusão dele, meus irmãos, no versículo 5 aqui de Gálatas 3 é assim: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, faz esses milagres por meio de quê? Por meio da pregação da fé ou por meio das obras da lei? Quando Deus vai fazer milagres, irmãos, Ele faz para quem merece ou Ele faz pela fé? Essa é a pergunta que Paulo usa para encerrar esse primeiro ponto do argumento. Onde a gente vê o poder de Deus fluindo? Existe mérito ou existe fé? Onde a gente vê Deus transformando gente, é mérito ou fé? Onde a gente vê Deus convertendo pessoas, é mérito ou fé? Digamos que você não sabe a resposta dessa pergunta. Vou tentar te ajudar. Digamos que você chegue para uma pessoa e fale assim: você precisa conhecer Jesus, você precisa mudar de vida. Aí a pessoa fala assim: não, tá bom. Então eu vou mudar primeiro e depois que eu mudar eu aceito Jesus. Ela vai aceitar Jesus quando? Hã? Nunca? Sério? Nunca mesmo? Por quê? Porque quando a Bíblia fala do ser humano, irmãos, ela fala o que mesmo? Ele nos deu vida, Ele, Cristo, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, se você ficar esperando a mudança acontecer, para que aí você possa viver de forma diferente, quando que ela vai acontecer? Nunca. Então, você quer ver o poder de Deus fluindo na sua vida? É obras da lei? Ou é pregação da fé? Qual é a resposta de Paulo? É a pregação da fé. Então não adianta você olhar para as pessoas ao seu redor e propor a elas um estilo de vida, algo do tipo assim: olha, vamos tentar para ver até onde a gente consegue. Não vai conseguir. A gente pode pensar assim: não, vamos experimentar, né? Vamos propor uma alternativa diferente aí para viver. Vamos pensar nisso? Não vamos pensar, porque não vai acontecer. Às vezes você está lá na sua família, forçando lá a barra para os seus filhos, para os seus netos estarem ali na casa de Deus e não sei o quê. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você vê o apóstolo Paulo falando no versículo 5 de conceder o Espírito e operar milagres entre vós, que tipo de milagres o Espírito Santo promove no nosso meio? Essa eu queria que alguém respondesse para mim. Que tipo de milagres o Espírito Santo promove no nosso meio? Qual é o tipo de milagre que o Espírito Santo promove? Eu vou dizer para você qual é. É uma coisa muito simples chamada conversão. Quem promove conversão, irmãos, é o Espírito Santo. Não é você, não sou eu, não é a eloquência do pregador, não é a afinação do conjunto musical. Quem promove conversão é o Espírito Santo. E o Espírito Santo promove a conversão através da fé ou da graça? Nós fizemos a pergunta errada. Através da fé ou das obras? Agora sim. Então, irmãos, a nossa oração não é assim: Senhor, que o Senhor converta quem merece mesmo, Senhor. Que ninguém merece. Senhor, eu queria que o Senhor mudasse aqueles que querem mudar mesmo, Senhor. Quando uma alma opta pela mudança, irmãos, é porque o Espírito Santo já está agindo dentro dela. E eu vou dizer uma coisa para você: o Espírito Santo só vai agir onde tiver pregação da fé e não pregação das obras. Então eu queria que você usasse essa pergunta de Paulo do versículo 5 e pensasse na sua própria maneira de conceber as coisas. Como é que você acha que Deus vai te abençoar? Pelas obras ou pela fé? Se você está procurando, se você está procurando
Ela sabe a resposta, Isabelle, tá vendo? Se você está procurando ser uma pessoa que, não, eu estou vindo, olha como isso é perigoso, irmãos. Eu estou vindo na igreja no domingo de manhã, eu estou vindo na igreja domingo à noite, eu vou procurar vir na igreja na quarta-feira, eu vou procurar vir na igreja na sexta-feira, porque eu quero que Deus faça um milagre na minha vida. Ai, meu filho do céu. Vamos pensar o seguinte, o seu pai e a sua mãe, você pode até ludibriar, arrumando seu quarto uma semana para eles te darem o presente de Natal que você quer. Mas eu queria que você soubesse que Deus é um pai diferente, porque Ele não está olhando só agora, Ele já está olhando lá na frente. Então quando você lá no dia 31 de dezembro fala assim, por exemplo, em 2019, passado, né? A gente estava lá, em 2019 eu vou orar mais. Olha, sinceramente, eu acho que eu fiz tanto isso para Deus já, que eu acho que Deus olha para mim e pensa, ele está falando isso agora, mas no dia 15 de janeiro já voltou do jeito que era. Então você acha que esse tipo de coisa move o coração de Deus? Não, esse ano eu prometo, eu faço um voto, eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Na hora que chega no Salmo 119, desanima, né? Daí tem que ler, é como se estivesse lendo 10 ao mesmo tempo. Eu queria que você lembrasse disso. Deus, não é assim que Deus age, irmãos. Não é quando a igreja olha assim e fala, não, porque agora nós vamos fazer um compromisso aqui e não sei o quê. Daí Deus fala assim, agora eu vou abençoar essa igreja. Irmãos, não é assim que Deus faz. Deus faz pela pregação da fé. É aquela pregação que a gente diz assim, eu não tenho capacidade, eu não sei fazer, eu não tenho força para fazer, mas tem uma coisa que eu creio, no Deus que faz milagres. Entenda, conversão não é produto natural da nossa ação. Conversão é uma ação sobrenatural, miraculosa de Deus. E essa pregação da fé, que é aquela pregação que diz assim, Senhor, eu não posso, mas eu creio que o Senhor pode. Essa pregação é a pregação que faz milagres, irmãos. E é nisso que a gente tem que crer. Certo? Então que Deus continue fazendo milagres no nosso meio por meio do Espírito Santo, através da pregação da fé.